Prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo, estamos felizes por estar iniciando mais um Hangout e hoje estaremos fazendo a última parte sobre quem decide por você. É uma série que nós fizemos e posteriormente nós deveremos estar compactando essa série para distribuir em CDs, ou DVDs. E eu agradeço a Deus essa oportunidade de estar preparando mais um assunto inédito, dos Sinceros, que está rodando por aí, para levar a informação aos escolhidos de Deus para que eles não sejam enganados. Eu quero pedir aqui que o nosso irmão Rei Santos, lá do Japão, ele pode orar por nós aqui agora. Olha aqui, orar por nós, pedindo a bênção de Deus para iniciarmos este programa. Pode orar por nós agora, irmão? Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, estamos, Senhor, entrando em Sua presença, primeiramente pedindo perdão pelos nossos pecados e pelas nossas falhas. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, venhamos aqui, Senhor Deus, o nosso irmão Pedroso, Senhor Deus, e a todos os irmãos que estão aqui presentes, que esse estudo de hoje, Senhor Deus, que essa pregação de hoje que o irmão vai apresentar, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre ele, Senhor Deus, que esteja falando sobre ele, através dele, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, nos edificar, Senhor Deus, nos edificar e edificar aquelas pessoas que estão, Senhor, nos assistindo e que irão nos assistir. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, te agradecemos, Senhor Deus, pela sua presença já aqui em nosso meio, porque a sua palavra é bem clara, que é onde uma ou duas ou três pessoas estarem, Senhor Deus, reunidas em seu nome, ali estará presente, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, usa, Senhor Deus, esse instrumento, Senhor Deus, precioso, Senhor Deus, que tem ajudado, Senhor Deus, a seu inimigo, mas também está ajudando, Senhor Deus, ao povo de Deus a unir, Senhor Deus, a compreender que é a internet, Pai, a levar o conhecimento a todas as criaturas do mundo. Pai, a sua palavra é bem certa, Senhor Deus, que diz que enquanto, Senhor Deus, o evangelho não for pregado em toda parte do mundo, o Senhor não virá. Mas creio eu, Pai, que essa sua meta já foi alcançada através desse meio, desse veículo de comunicação, Pai, que é poderosa, Pai, que em todas as partes do mundo, Senhor Deus, está chegando, Senhor Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus, essa vida, abençoa esse projeto, Senhor Deus, que é de edificação, Senhor Deus, da sua obra, Senhor Deus. É de edificação, de abrir os olhos espirituais daquelas pessoas, Senhor Deus, que não conhecem e que conhecem o Evangelho do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, venha, Senhor Deus, a mover, Senhor Deus, o Espírito Santo que existe entre nós, Senhor Deus, a chacoalhar, Senhor Deus, como se fala, Senhor Deus, a abrir os olhos espirituais, Pai, para que todos aqueles que estiverem ouvindo e que vão ouvir, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, a entender o que realmente está acontecendo, Senhor Deus, no mundo hoje. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, te oramos, Senhor Deus, e te pedimos e te agradecemos por esse momento, Senhor Deus, que estamos aqui, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus, esse hangout, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Isso, muito obrigado a participação dos irmãos. Então, hoje nós vamos fazer o encerramento desse programa, que eu fiz essa série para nós, é um assunto que vai entrar na moda, Nós estamos lançando o assunto agora e daqui a pouco ele vai estar entrando na moda aí, irmão? Todo esse trabalho que nós fazemos, ele começa assim, o nosso trabalho aqui, e as pessoas vão começar agora discutir esse trabalho, Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui.
Já vou passar os versículos anteriores, nós já falamos várias vezes, já ficaram memorizados. Então, hoje nós vamos mostrar em Romanos 7, de 1 a 25. Se os irmãos puderem acompanhar nas suas Bíblias aí, eu vou mostrar aqui, tá? Apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, e de 1 a 25. Deixa eu colocar aqui agora. Vamos ver se vai aparecer aí. Ah, já apareceu, né? Aqui. Os irmãos, recordando só um pouquinho, a revista Galileu, ela mostra que a ciência quer mais uma vez provar que nós não somos capazes de decidir nada na nossa vida. O que acontece se nós matarmos, nós roubarmos ou não sei o quê, eu tenho quase que eu tenho que pesquisar um pouco mais sobre isso, quase certeza que tudo isso que eles querem é colocar na mente das pessoas, olha, você não é responsável pelos seus atos. Como eles já fazem, você é traficante, você é viciado em drogas. Não, isso é um ato involuntário seu, você não é responsável por isso, agora você é doente. Você é um doente, agora os otários vão trabalhar lá para sustentar você numa clínica como doente. Você não estuda, não trabalha, só bebe, fuma, fica à toa, malandrando e cheirando. Agora você é um doente. E os otários vão estar trabalhando para te sustentar lá nas clínicas. É o que está aí agora. Então o cara não é responsável. Você fuma, bebe, cheira, mata todo mundo. Não, você é um doente. Então, isso que a ciência está mostrando. E o que nós estamos mostrando aqui é um desafio, irmão, mostrando que nós realmente somos uma estrutura física. Mas dentro dessa estrutura física tem uma alma e um espírito. E eles que decidem com a nossa conivência, porque nós permitimos esse espírito entrar na nossa vida. De modo geral, nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus para ser o templo do Espírito Santo. Isso seria, vamos dizer assim, um homem perfeito. Só que com a entrada do pecado no mundo, eles se abriram para todos esses outros demônios, Lúcifer, Baal, Astarote, Azerá, Lucifera, Fometa, todos esses espíritos, e entraram dentro do corpo dessas pessoas, Zé Pilintra, Maria Padilha, e vai dando espírito de prostituição, de homossexualismo, de roubo, de morte, de vício, tudo isso. Esses demônios que entram dentro do corpo da pessoa. E a pessoa é responsável, porque ela que aceita esse inquilino dentro da vida dela. Não é? Então vamos ler como o apóstolo Paulo sofria essa decisão entre a carne e o espírito, essa luta que se travava dentro dele, né? Para a gente ver que isso não é uma coisa moderna, é isso que eu quero mostrar. Porque a ciência prova agora que o homem descobriram agora que o homem não decide nada, é o próprio cérebro que decide, o homem pensa que decide e não sabe nada. Tá? Que é o cérebro direito que decide, aí depois, em 300 milissegundos depois, você toma consciência no hemisfério esquerdo, aí ele passa, finge como você estivesse tomando a decisão. Esse é o resumo do trabalho que nós apresentamos aqui, da ciência e as outras teorias que nós pegamos de 2000 anos, o behaviorismo, do livre-arbítrio,
da casualidade e do determinismo. Então, várias teorias na época justificando a decisão do homem, né? Então, nós sabemos que isso tudo, nós vimos biblicamente vários versículos mostrando que nós somos o templo do Espírito Santo, que Deus decide por nós. Então, vamos ver aqui a luta de apóstolo Paulo, travando, ele descrevendo essa luta. Não sabeis vós, irmão, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? O apóstolo Paulo aqui falando naquela época, a necessidade da lei. Como é que você vai saber se você está certo, se está errado, se não tem uma lei para você se basear? Não é? Então, se o índio entrar descalço na maloca dele lá, não tem problema nenhum, é normal. Agora, ele entrar numa repartição pública aqui descalço, você vai falar, cara, você não pode entrar aqui não, porque você não está vestido adequadamente. Aí ele vir com pena, com roupa, com aquele negócio todo, a menos que seja uma ocasião especial, que seja preparada para aquele evento, para aquele índio. Mas no dia a dia ele não pode entrar na repartição assim, porque não pode entrar de bermuda. Mas como é que ele vai descobrir isso? Se ele não tem a lei, não tem a Constituição brasileira, se o índio não sabe ler português, não é? Como é que ele vai cumprir a lei? Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei. Você só pode cobrar a lei de quem sabe, né? Quem não sabe a lei, como é que você vai cobrar? Como eu falei o caso do índio, né? Então, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Deus deu os 10 mandamentos. Ali já foram outras leis, não foram só os 10 mandamentos, né? Mas o mandamento é uma forma, uma regra do cidadão viver. Se saísse matando todo mundo, matando um ou outro, por isso ele diz, não matarás. Versículo 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, esta está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, assim não será adúltera se for de outro marido. Quarto, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Aí eu botei aqui, Jesus Cristo, daquele que ressuscitou dentre os mortos, assim que demos fruto para Deus. Então vamos repetir com calma aqui. Assim, meus irmãos, também, vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Porque Cristo cumpriu a lei, né? Sobre ele hoje nós vivemos pela graça. Então, nós estamos mortos para a lei porque Cristo morreu para a lei. Então, nós estamos vivos pela graça, para que sejais de outro, né? Então, nós somos de Jesus Cristo. É esse que ressuscitou dentre os mortos. Então, entendeu? A lei que nós temos hoje é a graça, mas é o cumprimento da lei, tá certo? Através do corpo de Cristo, para a lei pelo corpo de Cristo. O 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Ou seja, estava lá na lei dizendo assim, é proibido matar, aí você, como na carne, como o apóstolo Paulo, o antigo Saulo era um assassino, ele ia lá e matava. Então ele estava nas paixões do pecado. E pela lei mostrava que ele era um assassino, que ele matava as pessoas e não podia matar. Então, e operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Não era fruto para a vida. Então, essas paixões da carne aqui, ó, as paixões dos pecados, que são, pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Né? Eram os frutos da carne, né? Agora o 6. Mas agora está falando do novo apóstolo Paulo, ele está falando aqui de Saulo, né? Agora aqui é de Paulo. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos.
para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então, nós hoje vivemos num outro espírito, né? Isso é outra situação de apóstolo Paulo. Ele vivia aqui na carne, agora está vivendo no Espírito de Deus. Mas agora, tendo sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, estava preso na lei. Mas quando nós aceitamos Jesus, recebemos Jesus pela graça de Deus, aí nós passamos a servir em novidade de Espírito, e não na novidade das leis, né, da letra, do que estava escrito. Vocês viram como é importante termos essa consciência da carne e do espírito? Então agora nós estamos vivendo na consciência do espírito, né? Que diremos, pois? É a lei do pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a consciência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então foi isso que eu disse agora há pouco, está repetindo aqui no texto, né? Como é que eu vou saber que é pecado se não existissem os 10 mandamentos? Como é que adulterar é pecado? Como é que eu sei? Porque está nos mandamentos, está na lei, não adulterarás. Matar é pecado? Por que eu sei? Porque está escrito na lei, não matarás, que é pecado. Então, na lei está escrito. Cobiçar é pecado? Não cobiçarás, é pecado. Então, está aqui. Então, como que nós sabemos reconhecer um pecado? Pela lei. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Se não existisse lei, eu jamais saberia que eu estaria cometendo pecado, né? Por isso que o maçom é Deus. Para ele não tem pecado, não tem inferno, não tem arrependimento. Ele é Deus. O maçom prega isso. Foi a mesma coisa que Satanás pregou para Adão e Eva. Agora vocês são deuses. Vocês não pecam mais, não tem inferno, vocês precisam se arrepender. É isso que nós vivemos hoje. Está vendo aqui como Satanás pega para as pessoas? Mas para nós não, nós vivemos, tem a lei, né? E hoje, graças a Deus, nós vivemos, a lei foi cumprida por Jesus e nós vivemos pela graça. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Então o apóstolo Paulo volta aqui a falar do estado antigo dele, de Saulo, de pecador, né? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, porque se você não tivesse o mandamento, você não sabia que você estava pecando, né? Operou em mim toda a concupiscência, né? Os desejos. Portanto, sem a lei estava morto o pecado, né? Se não tiver lei, não tem pecado. Entenderam isso? Como é que eu vou saber se tem pecado se não tem nada proibindo? Né? Aqui, ó, pode ultrapassar essa rodovia aqui. Não tem nenhuma placa, então não errei, porque não tem a placa, não tem lei, não tem aviso, né? Não tem limite de velocidade, você passa na velocidade que você quiser. Então, se não existir a lei, não existe o pecado, você não consegue entender. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Aí que ele tomou consciência, porque para ele não existia lei, ele era um maçom, ele era Deus, ele matava, ele roubava, ele fazia tudo que ele queria, o apóstolo Paulo, o Saulo. Mas quando ele conheceu o mandamento de Deus, ele viu que ele estava em pecado. Aí, quando ele estava em pecado, ele teve que morrer dessa vida de pecado para receber Jesus. É o que a gente faz no batismo, né? Quando você cai embaixo das águas, morre o velho homem e levanta o novo homem. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, né? Quer dizer, os mandamentos eram para orientá-lo, para falar, poxa, isso aqui eu não vou conseguir cumprir, isso aqui vai ser ruim para mim. E ele viu que os mandamentos serviram para dar normas e condutas de vida para ele. Nós vivemos hoje em sociedade, mas todos nós temos direitos e deveres, né? Através de quê? De
de leis, não é? Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou, né? O salário do pecado é a morte. E assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom, porque isso serve para nos colocar para, a lei sempre orienta, ó, não passa acima de 80 km por hora, porque isso é perigoso, você pode capotar o carro, pode matar sua família, pode atropelar uma pessoa, mas então a lei orienta, nossa, a curva é perigosa, você tem que entrar em 60, quer dizer, então a lei, ela é boa, ela é santa, não é? Quando nós estamos falando no sentido espiritual, não matarás, não roubarás, por quê? Você tem que estar separado do pecado para ser um santo, para ser chamado ao céu por Jesus, não é? Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. De novo ele explicando isso, porque quanto mais mandamento ali mostrando para você que você estava em pecado, né? Aí você precisava ficar livre do pecado. Quando você sabe que você está em pecado? Quando você está com o mandamento, não é? Então, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Aí você ia ver que pelos mandamentos, esse pecado é ruim. Como dizer se existe pecado bom, né? Diria que o pecado é ruim. Agora vamos entrar aqui no 14, já estamos na metade, só para a gente analisar esse texto aqui. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Viram a diferença? Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, sou vendido sob o pecado. Como é que isso vai dar certo? Vamos para o 15. Porque o que faço não aprovo. Ou seja, ele faz na carne. Eu faço as minhas coisas aqui na carne, eu não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Eu quero fazer isso, aí eu vou fazer isso, não consigo fazer. Mas o que aborreço, eu faço. Aí ele diz, eu não quero fazer isso, mas é o que eu estou fazendo. Então vocês viram aqui o dilema da carne e a lei espiritual, que pela lei ele diz assim, olha, eu não posso matar, eu não posso roubar, eu não posso prostituir, eu não posso idolatrar, não posso ter outros deuses. Aí ele mostrando aqui como funcionava dentro dele, né? Exatamente como funciona com a gente hoje. Repetindo, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Ou seja, estava predominando o desejo da carne sobre ele. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então ele vai dizer duas coisas, né? Ele diz, não eu vivo, mas Cristo vive em mim, tá? Ele não disse isso? Agora aqui ele está dizendo, de maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então isso que a ciência está querendo provar ali, dizendo assim, mas o seu neurônio, o seu cérebro que decidiu que você vai ser homossexual. Quem é que decide se uma pessoa vai ser homossexual ou não? É você que decide? Eu vou ser homossexual, agora eu virei mulher. É o seu cérebro, é a sua natureza. De repente, você tem um órgão sexual masculino, aí de repente, de um dia para o outro, aparece um órgão sexual feminino lá no meio das suas pernas. É assim que muda? Você vira homem, vira mulher, homossexual, é assim a natureza, acontece isso? Ou é o seu neurônio que decide ou você que decide isso? Não, irmão, isso é decisão espiritual. São espíritos malignos que entram dentro de você e dizem assim, de hoje em diante você é um ladrão. Você é um assassino, agora você vai ser prostituta, você vai largar o seu marido, você está casado com ele, tem seus filhos, está muito bem, agora você vai arrumar outras pessoas para ter relações contigo. É o teu cérebro que diz isso, irmão? É o espírito demônio que entra na sua vida, de Pombagira, de Maria Padilha,
de não sei o quê, esses demônios todos aí, de Bafomete, de Baal, aí está na sua vida, aí ele vai começar a determinar, porque ele não tem corpo. O espírito ele precisa de um corpo para agir. Aí ele entra, ser consciente, ele entra, começa bem essa discussão entre você e o que está dentro de você, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então vamos dizer, se o apóstolo Paulo fosse um homossexual, ele estaria dizendo assim, eu estou dizendo que ele não é, mas se ele fosse um ladrão, um assassino, um prostituto, então ele sabia que ele tinha essa luta com ele, com o pecado. Ele lutava contra o pecado, mas ele tinha essa dificuldade, não é? Então ele estava falando, e aqui era exatamente isso. Ó, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então, se você deixar entrar um espírito de Bafomete na sua vida, esse espírito que vai mandar na sua vida e vai te dizer que você é homossexual. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que essa decisão é do pecado, não é sua. Que eu falo para os homossexuais, para as pessoas que nós pregamos, é isso. Aquilo ali é uma decisão que ele consentiu de entrar o espírito que causa o homossexualismo dele. Mas o homossexualismo não é uma decisão dele. Aqui, esse demônio ele tem vários conjuntos. É um kit completo, como eu digo sempre. O kit do diabo ele é completo. O cara não só mata, ou ele só rouba, não. Ele mata, ele rouba, ele prostitui, ele mente, ele joga. Uma série de coisas. Então, uma dessas, no caso, que a pessoa aceita esse espírito de Bafomete na vida dele, ele vai ser um homossexual. E outras coisas mais. Entendeu? Então, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, não consigo realizar o bem. Então, quando você está sob o efeito de um demônio, de um espírito mau, as suas decisões aqui, você vai lutar contra ele. Você vai ser aquela luta. Não, eu não quero, vamos dizer no caso, eu não quero roubar. Aí o espírito, não, você vai lá, você vai roubar aquela casa lá. Não, mas posso morrer, eu posso matar as pessoas. E o espírito está dentro de você. Não, você vai roubar. Você precisa roubar. Você precisa ganhar dinheiro. Você precisa comprar um carro novo. Igual você não tem dinheiro. Não, mas não preciso. Aí vem igual o espírito brigando lá dentro com você. Então, quando você está com o seu templo, o seu corpo, possesso por um espírito ruim, ele vai fazer isso contigo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ele quer fazer o bem, mas o espírito que está dentro dele não quer. Igual aquele cara que está com o espírito de Zé Pilintra. Ele não quer beber. A cachaça faz mal para mim. Eu chego em casa bêbado, envergonho a minha família, bato na minha esposa, eu brigo com meus filhos. Eu não vou beber, não quero beber. Aí fica o espírito lá, bebe. Aquele todo, aí dá aquele desejo dele beber. É igual o cara quando chega no terreiro de macumba, por que pro despacho lá espera para levar charuto, cigarro, bebida? Porque quando aquele pai de santo encarna aquele demônio, a primeira coisa que ele vai querer é beber aquelas cachaças, aqueles negócios, tudo, fumar aquele charuto. Porque o espírito que está dentro dele, possesso naquela hora, dá esse desejo. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. E a ciência quer mostrar agora, mas a Bíblia já mostrou há 2000 anos. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ou seja, você está controlado por um espírito imundo, teu corpo. 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim é eu. Ele explica direitinho isso que a ciência diz. Não, é o seu corpo que decide, não é, irmão. É o espírito que está dentro de nós que decide. É isso que a ciência não aceita. Ela explica direitinho. Os nossos neurônios estão ali esperando a ordem de Satanás ou de Jesus. Quem é que está decidindo na tua vida? Não é? Ora, se eu faço o que não quero, ou seja, faço mal, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. 21.
Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Está vendo? O mal está comigo, está lá dentro dele. Entenderam como é que é essa possessão demoníaca, que vem o espírito na mente, toma a pessoa? Como estava Jesus falando com Pedro, de repente Pedro, mas só não vai ser o nosso rei dos judeus? Jesus já se dirigiu a ele, para trás de mim, Satanás. Porque naquele momento o cérebro dele, o neurônio dele já foi tomado por espírito de Satanás. Ele que anteriormente já tinha respondido, tu és Cristo, Filho de Deus, né? Que ninguém sabia quem era Jesus, e Pedro respondeu. E logo em seguida ele dá esse furo. 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Está vendo? Segundo o homem interior, o Espírito Santo que está aqui dentro, eu quero fazer o bem. Esse é o meu homem interior. É o nosso espírito. Nós somos feitos assim. Eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, quer dizer, nas minhas atitudes, nos meus braços, nas minhas pernas, outra lei, quer dizer, a lei da carne, que batalha contra a lei do meu entendimento, quer dizer, a lei do meu conhecimento, da minha decisão no cérebro, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, está vendo como ele descreve exatamente isso que nós estudamos e provamos aqui? A ciência decide, irmão, mas tem que ter um espírito dentro de você para decidir. Então, por isso, nós temos que estar sempre, na hora de tomar todas as decisões da nossa vida, estar sempre na unção do Espírito de Deus. Então, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não é? Dou graças a Deus. Então, ele diz que ele é um pecador, é um homem miserável, um homem que está na carne. Eu sou miserável, sou o pecado. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele está dizendo, agora ele vem dizer aqui uma resposta muito bonita. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então ele explicou tudo com a ciência. Está querendo dizer, ele está explicando do modo espiritual. Não é? Que nós temos a carne lutando contra o espírito que está dentro de nós. Nós temos o desejo da carne. Aquilo que os católicos chamam de pecado original, né? Você nasceu com pecado de Adão e Eva, e por um só homem entrou o pecado no mundo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí ele sabe que para vencer este problema, essa batalha espiritual, no final ele coloca uma palavra muito bonita. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, por isso, nós temos que estar sempre vigilantes, não é? Com essa nossa natureza, saber que a nossa natureza pode entrar um espírito bom e um espírito ruim dentro dela. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter, e tomar cuidado para que as nossas decisões não sejam tomadas sob a influência do espírito ruim que está dentro de nós. Então nós temos que ser muito cautelosos, né, antes de tomar uma decisão, orar, aguardar, ter paciência. O que eu esperei aqui nesse hangout tanto tempo, eu sabendo das coisas que iam acontecer, pedindo aos irmãos, vamos ler o negócio, sabendo que o inimigo já tinha identificado as pessoas, a situação, o que eles estavam fazendo, eu só em oração, na paciência. Aí, de repente Deus tomou uma atitude, foi assim, um ou outro, saíram. Não precisei chegar aqui e não mandar ninguém embora, porque você pregou a palavra de Deus, você desmascarou Satanás. Nós mostramos aqui que quem matou Jesus foi a sociedade secreta. Mostramos que existe esse falso profeta que controla todo esse meio religioso. Os caras ficaram revoltados, porque eu sabia que estão todos lá dentro. E como abrir mão disso? Foi difícil. Então, eu tive muita sabedoria para não dizer um montão de besteira, para não brigar aqui ao vivo, e fui orando a Deus e pedindo, Deus, deixa que somente aquele povo teu que o Senhor escolheu para fazer as obras com sinceros. Aqueles que não forem teus, Senhor, o Senhor pode tirar até todos. Porque eu sei que o Senhor faz sua obra com poucas pessoas.
não estavam aqui para trabalhar, estavam criando conspiração. Eu sabendo as outras pessoas falando, fazendo as maiores coisas contra mim, irmão. E aqui junto comigo, me dando abraço, e falando e conversando, ô irmãozinho, a paz do Senhor. E aqui na frente da gente. Qual a atitude que eu teria que tomar? Seu sem vergonha, seu bandido, que vai embora, que não sei o quê, você... Eu orando, Senhor, orando ao Senhor. Senhor, vai tirando a máscara desse povo, Senhor. Só quero ficar aqui com aqueles que são sinceros, com aqueles que são crentes. E a gente aqui só detonando Satanás. Eles ficaram ofendidos, porque nós detonamos Satanás e a igreja paganizada. E queriam defender a igreja paganizada. Aqui não. Vocês vão defender a igreja paganizada lá no inferno com o chefe de vocês. Aqui nós somos igreja de Cristo. Nosso compromisso é com a palavra de Deus. E nós viemos para desfazer as obras de Satanás. Satanás fica furioso, irmão. O que que fez? Vocês viram que muitos estavam aqui pareciam que eram crentes? Não pareciam? O que estava dentro deles? A carne falando mais alto, né? Não, aqui não. Aqui não tem carne, não. Aqui é espírito. Aqui o trabalho é de Jesus. Então nós não tivemos. Foi a única coisa que eu fiz. Preguei a palavra, permaneci na palavra. Porque se você deixar, irmão, enfim, vou agradar um, vou agradar outro. O nosso trabalho Deus tem feito assim, irmão. E o próprio Jesus disse, e a palavra em Mateus 24, em Marcos 13, vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Começa a viver o evangelho. Começa a viver. Aí você vai ver como Satanás se levanta contra você, como a gente faz aqui. O Satanás e o servo dele ficam furiosos, irmão. Porque nós tiramos a máscara dele. Porque eles vão enganando as pessoas aí com a máscara dele, e aqui a gente vai tirando a máscara. Olha, quem matou Jesus foram a sociedade secreta, esse do Herodes Agripa. Então, foi a igreja romana, o Império Romano, né, a igreja romana, e a sociedade secreta. Os dois que mataram Jesus, lembra? Quem estava por trás? A sociedade secreta. Quem lavou as mãos foi um Pilatos, que estava ligado à sociedade secreta do Herodes Agripa. Ele era amigo do Herodes, que cortou a cabeça de João Batista, lembra? Esse que estava pregando o arrependimento para a vinda de Jesus. Quer dizer, então, a sociedade secreta, o governo e o sistema religioso, tudo junto contra Jesus. E o que acontece hoje? A mesma coisa. A sociedade secreta diz que eles são sacrificadores da estrela da manhã, junto com o sistema religioso que a maçonaria criou, o sistema do falso profeta e o anticristo. Os mesmos que mataram Jesus estão hoje aí no poder, ressuscitando o poder do Império Romano. Está voltando ao Império Romano, com toda a força. E a sociedade secreta, com toda a força. Mas hoje nós já sabemos. Deus revelou há 2.600 anos, revelou há 2.000 anos, e nós mostramos isso que ninguém sabia, nem sabia o que era bode. Porque, quem é esse bode? Você já viu algum bode andando lá na igreja, assim, lá no púlpito? Tem um bode, aquele pessoal lá, eu estou vestido como um homem, como gente. Mas por que Jesus não vai jogar os seres humanos maus para o inferno, para a esquerda? Mas os bodes. Quer dizer, aí nós vamos pesquisar, mostrar e ver que exatamente é o símbolo da maçonaria, o deus Bafomete, esse deus andrógeno. Quer dizer, nós explicamos tudo isso. Satanás ficou furioso. Homossexualismo, não tem como vencer isso. Está na Bíblia. Foi dado a besta vencer os santos. Você sabe como Satanás está vencendo a igreja? Não é igual está fazendo no Império Romano lá, não. Pode ser que venham fazer isso até no futuro, na grande tribulação. Mas no Império Romano ele pegava os crentes e jogava na fornalha, jogava na fogueira, apedrejavam, matavam, crucificavam assim os cristãos, a igreja de Cristo. Hoje, eles entram na tua igreja, que você acha que é a igreja de Jesus, põe Papai Noel, põe o coelhinho da Páscoa, o ovo da Páscoa, festa de Halloween, aí coloca, assim que eles estão te matando, aí coloca a festa do São João. Tudo isso é paganismo, tudo é obra do diabo, irmão. Onde tem Papai Noel na Bíblia, irmão? Que crente tem que comemorar Papai Noel, ovo de Páscoa? Porque ignorância. Aí vai Pedrosa, comendo pela beirada, como um bom mineiro, devagarinho. Pronto.
desmascarei tudo isso. Isso estava na igreja assim, naturalmente, irmão, como se fosse a ceia lá, tudo fazendo parte do culto que Jesus tinha mandado. Olha, vocês colocam o coelhinho de Páscoa, ovo de Páscoa, fazer isso em memória de mim. No meu aniversário, vocês tragam o Papai Noel. Onde está isso na Bíblia, irmão? O povo não percebeu, irmão. E a maioria ainda não está percebendo. Vocês perceberam. Então, eu caí de pau em cima disso. É internet. Hoje, graças a Deus, tem um montão de gente copiando todos esses trabalhos. Você vê, são copiados nossos. E soltamos isso para aí. Então, o povo ficou furioso, o povo de Satanás, tanto o grupo da sociedade secreta, quanto os religiosos, eu não estou falando crentes, ficaram furiosos. Satanás e eles. Eles desmascaramos. Botamos um ventilador na farofa deles, como diz aí na gíria, né? Então, esse é o trabalho que a gente faz. Mas o cara, ele está lá assim, poxa, mas a carne está tão gostosa, a delícia da carne é muito boa, eu estou me aproveitando. Isso aqui... Agora, quando chega a parte espiritual, o compromisso de Jesus, o caminho estreito, levar a cruz, sacrificar para servir a Jesus, aí ninguém quer. Ninguém quer. O irmão está botando aqui, ó, lá do Japão, o nosso irmão Rei Santos, que essas fotos de Bafomete, olha que coisa horrível, meu irmão. Vocês botem aqui, ó, que Jesus vai botar para a esquerda. Como é que você pode estar com um bicho feio desse dentro de você decidindo? Vamos falar aqui no caso do George, com todo o respeito, meu irmão. Entra um bicho desse aqui e diz lá para os seus neurônios, Jorge, agora você vai ser Jorginho. Jorginho, tu vai vestir saia, vai botar uma peruca loira. Pode continuar a brincadeira? Não, né, meu irmão? Você imagina, cara, é isso que acontece, irmão. É isso que acontece, não é diferente disso. Eu não estou brincando aqui, não, estou falando que é real. Aí quando você chega, não, eu quero receber Jesus Cristo, entra o Espírito Santo aqui na minha vida, pronto. Esse bode nojento vai embora, tu volta a ser essa pessoa maravilhosa que você é, esse servo do Senhor. Pastor Pedrosa, eu ouvi uma reportagem uma vez sobre um pastor que ele era feiticeiro, era um pastor chamado George Orval. É muito antigo esse vídeo, muito antigo. Era até em fita cassete ainda, que eu tinha fita cassete, fita de vídeo grande, né? E ele falou que o último estágio da feitiçaria era se tornar gay. Mr. Pedrosa, o microfone. Todos esses satanistas, Aleister Crowley, gay, rapaz, todos. Lá no topo da maçonaria eu conheço um montão deles, maçons, cara. Não são um montão deles. Todo pai de santo vai para lá. O que mais tem dentro da maçonaria é espírito. Tem alguns que se chamam evangélicos lá, católicos. A maior parte é tudo espírito. É satanismo puro, irmão. E a igreja com isso lá dentro. E a igreja dentro disso e isso dentro da igreja. Por isso até um montão de igreja evangélica tem a igreja cristã católica cheia de homossexualismo. E o Pedrosa está avisando. A Bíblia está avisando. Há 2.600 anos, eu estou há 20 anos batendo nisso, dizendo, olha, vai crescer o homossexualismo no Brasil e no mundo. Vai crescer para receber um anticristo que é um homossexual. Não, o anticristo é o Papa. O Papa é um falso profeta. Ele está ligado com o sistema religioso, é um falso pastor, um falso profeta. O anticristo está ligado com o poder político, poder financeiro, que controla a igreja católica lá, como controla a igreja evangélica aqui. Ele coloca e tira a papa lá, como coloca e tira pastor aqui, nas igrejas evangélicas, batista, presbiteriana, metodista. O mesmo sistema. Aí que eu falo para as pessoas, não, mas você está indo contra a igreja. Não, estou indo contra a igreja paganizada, a igreja do falso profeta, a igreja do anticristo. Agora, a igreja de Cristo são poucos. Eles não aceitam isso. Porque bem ou mal, aquele te dá um falso. Você se sente bem porque você pensa, poxa, tá vendo? Eu dei o meu dízimo. Eu estou salvo, viu? Estou salvo, estou indo para o céu. Eu dei o dízimo.
Estou lá no sistema paganizado do anticristo e do falso profeta, mas eu dei o dízimo, eu vou para o céu. Você deu para quem? Deu para o capeta. Está lá no sistema do capeta. No livro aqui mostra isso. Ó, a briga entre a carne e o espírito. Aqui, ó. Todo sistema religioso é controlado pela maçonaria. Está aqui, ó, quase 200 páginas esse livro, o segundo volume. O terceiro diz que esse sistema religioso controla o tráfico internacional de drogas, que mata milhares de pessoas e que nos últimos graus você obrigatoriamente usa drogas para você chegar a encontrar o ponto de luz, de iluminação. Eles são usuários de droga, eles são os principais. Isso, desde a semana passada que eu descobri isso, desde 1090, os que usavam haxixe, daí veio a palavra rachachinos, assassinos. Quer dizer, os drogados matavam as pessoas. Os caras que usavam haxixe, eles matavam as pessoas. E quando eles matavam a pessoa, falavam, esse é um rachachino, é um rachachino. Quer dizer, então veio a palavra, originou a palavra assassino, usuários de drogas, de haxixe. Isso em 1090 tem isso publicado. Então, agora, eu estou doido para fumar uma maconha agora, cheirar uma cocaína, a minha carne está pedindo. E outra, vão ler a Bíblia, vão lá com meu pai, com a minha mãe, vão estudar, vão ler, vão orar. Não. Quem é que está dentro de você dando esse desejo todo? Espírito imundo, gente. Isso não é... E quem responde por isso? Satanás vai ficar feliz da vida e diz, olha, agora os outros crentes que trabalham, não fumam, não bebem, não jogam, têm que pagar impostos altíssimos para sustentar todos esses viciados em Bafomete, em Pombagira, em Tranca-Rua, em Zé Pilintra, em todas essas legiões de demônio, Bafomete, Ozera, Osíris, tudo é demônio, Baal, Moloque, tudo esses demônios entram na vida da pessoa, aí a pessoa não tem mais o que fazer, né? O irmão colocando aqui o Scarlet and the Beast, os volumes dos livros, né? E como que está essa igreja paganizada aqui, montada em cima da besta. Então, só lembrando, irmão, se você vê em Apocalipse 17, tem naquele desenho que eu mostro, não é um assunto, eu não vou entrar nisso agora, que a besta da estátua de Nabucodonosor, eu vou voltar nesse assunto, eu tenho esse assunto preparado, vou fazer para os irmãos, que é muito interessante. A cabeça de ouro, Império Babilônico, depois vem os dois braços, Medo-Persa. Irmão, quando a gente falava isso, eu sonho de Nabucodonosor, ninguém sabia o que é o assunto do sonho de Nabucodonosor. O que serve? Para que é aquilo? Ninguém entendia, irmão. Ninguém entendia. Nós começamos a entender e botar no site, na internet, e ninguém explicava. Você não tinha ninguém ensinava Daniel nas igrejas, ninguém ensinava Apocalipse. Para manter o povo enganado mesmo. E o pessoal nem sabia, nem queria entender, que eles não tinham discernimento de espírito. Igreja de Laodiceia, ninguém falava, irmão. No bode, quem era o bode, que Deus vai jogar para a esquerda. Mas então o pessoal todo lá na carne, como o apóstolo Paulo explicava. E as coisas espirituais, ó. Então nós entramos há 20 anos nessa parte e viemos desfazendo as obras do diabo, que Jesus falou que nós éramos para fazer isso. Jesus veio para fazer isso. E os caras que chegaram e ficaram aqui, vieram defender a igreja paganizada. Não, vocês vão defender essa igreja paganizada lá no inferno. Nós defendemos aqui a igreja de Filadélfia, aqui a igreja de Jesus. Tem muito espaço aí, tem rádio, tem televisão, tudo para vocês para defender a igreja paganizada. Agora vem aqui para defender a igreja paganizada? Não, a igreja paganizada aqui, ela leva bronca. Não é? Então, irmãos, aquela cabeça de ouro, os braços de prata, Medo-Persa, os dois impérios, o tronco era de bronze, o Império Grego, as pernas de ferro, que era o Império Romano, e os pés e os dedos, de quê? Barro e ferro. Ou seja, o Império Romano continua, o romanismo, e surge o que estava em segredo, que é o barro. Por que o barro não aparecia? Estava em segredo. Agora, mostrar para você, quando fala o animal que representa a cabeça de ouro, o Império Babilônico, qual animal que representa? O leão. O Medo-Persa.
que tem os dois braços. Qual animal que representa? O urso. E o Império Medo-Persa, o Império Grego, o tronco, qual animal que representa? Leopardo. E as pernas, o Império Romano, qual animal que representa o Império Romano? Eu mostrei aqui. João, ele não consegue descrever. Ele diz um animal terrível representa o Império Romano. Que animal é esse? Aí ele descreve em Apocalipse 13. Ele tem 7 cabeças, tem 10 chifres, ele tem boca como de leão, quer dizer, o Império Romano, um pouco do Império da Babilônia, tem pés de urso, um pouco do Império Medo-Persa, tem corpo de leopardo, parece com leopardo, um pouco do Império Grego. Está vendo? Então, esse animal terrível que agora chama Império Romano, está revivendo agora, é uma besta que não sabia nem dar nome a esse animal, chamou de besta. É um animal todo estranho. Você imagina, você vê o desenho que a moça fez, que eu apresento aqui, tem 7 cabeças e 10 chifres, pés de urso, boca de leão, aquela cara de leão, corpo de leopardo. Animal terrível, foi isso que ele decifrou. Esse animal é terrível. Então, esse é o Império Romano que está aí agora. Esse que matou Jesus, matou a Igreja de Cristo, perseguiu. É a mesma coisa que nós estamos vivendo agora. E o ferro? Esse é o Império Romano, continua sendo o Império Romano, que agora reviveu, ficou mais forte. E o barro? Estava escondido. Ninguém via falar no barro. Onde veio esse barro? Sociedades secretas. Ele apareceu agora. Apareceu, vai se identificar. O anticristo, ele vai se manifestar. Ele estava em oculto. É o anticristo. Está lá em Apocalipse 13, quando fala dessas bestas. Ele diz, aquela que emerge da terra, que parece com um cordeiro, tem 2 chifres e fala como dragão. Aí eu matei a charada. Você não vai ver em lugar nenhum. Quem falou primeiro aqui na Terra que você viu isso? Que o barro é a sociedade secreta e que o ferro é o Império Romano. Então, onde que você não tem Império Romano e maçonaria? Me fala onde que não tem. Esse agora, é o governo mundial agora. São 10, vamos dizer, 10 continentes que eles separaram. Tem um barro e ferro. Barro e ferro, barro e ferro, barro e ferro, barro e ferro. Onde que vocês ouviram alguém falando sobre isso? Ah, daqui a pouco vocês vão ver um montão de gente falando na internet. Como todos os nossos trabalhos são inéditos. Aí vem uns palhaços desse aqui no meio, querer denegrir a imagem do Pedrosa, irmão. Ah, nós vamos tomar vergonha na cara, né? São servos de Satanás, seguidores de Satanás. Vem aqui no nosso hangout querer desfazer da gente. Pessoas simples como eu, como Deus tem usado. Agora prova. Vai lá, pergunta se foi o Billy Graham que falou isso agora, que explicou o barro e o ferro, que explicou quem era o bode. Vai lá, se foi o Silas Malafaia, se foi Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, se foi o Papa que explicou isso. Vai lá, procura saber. Quem é que explicou há 20 anos que o homossexualismo ia crescer mesmo, que o anticristo era um bode andrógeno Bafomete, que era um homossexual. E o mundo todo, para receber esse homem, precisava ficar um homossexual. E todos adoraram a besta. E que esta besta dava todo o apoio à primeira besta, que é o falso profeta. Quem é que constrói os templos e sustenta os falsos profetas neles? Aqui, ó. A segunda besta. A Bíblia está direitinho. Esse é o trabalho. Por isso Satanás levou uma fúria que ele sabia que a gente ia continuar revelando, desmascarando ele. Satanás e os servidores, o servo dele, cheio de Bafomete, que estava aqui, ó, botaram o rabinho na perna e foram embora, irmão. Isso era esperado. Deus, quando eu estava orando aqui, falando aqui, e Deus deu aquilo que eu falava, irmão, orem, vamos ler Efésios 6, de 10 a 20, para revestir da armadura de Deus, que nós sabíamos que Satanás ia se manifestar. Ele pegou os servos dele, que se manifestou aqui, meu irmão, dei-lhe uma chinelada, ó, foram embora.
Foram embora, foram lá para o inferno. Vai lá atormentar o outro. Aqui não. Não tem problema comigo, não, irmão. O negócio é a obra de Deus. Não tem compromisso com homem nenhum. Não assinei contrato com homem nenhum. O meu contrato, eu fui comprado, como você foi comprado, por um alto preço. É pelo sangue de Jesus. Ninguém mais pode negociar você. Ninguém mais tem condições de negociar você. Aí vem Satanás lá. Ah, você é Deus. Toma aqui um título. Você é Deus. O cara vai lá e... Mentira de 6.000 anos, irmão. Se fosse uma mentira nova, que saiu ontem. Então, essa luta da carne e do espírito. Esta é a luta da carne e do espírito. Então, nós entramos nessa luta, irmão, para vencer. Estamos vencendo. Estamos levando essas informações para os escolhidos de Deus. Interessante é isso. Que, se possível fosse Satanás, enganaria os escolhidos de Deus. Mas estas mensagens, esse trabalho que nós fazemos, apenas para os escolhidos de Deus. Os que não são escolhidos, você vem, entra aqui, entra no ouvido e sai no outro. Não entende, não entra. O espírito de Bafomete não entra, ele entra ou com o espírito do anticristo, ou o espírito da sociedade secreta, esse Bafomete aqui, ou de outros demônios. Não adianta, não entra. As pessoas estão naquela ilusão dentro do templo ou fora do templo com a Bíblia embaixo do braço, achando, olha aqui, que ele mostrou aqui, ó. Muito obrigado, irmão. Eu tenho esse estudo, vou fazer aqui com vocês, ó. Essa estátua aqui, esse mesmo desenho, ó. Tá vendo? Ó. A cabeça de ouro, os braços de prata, o tronco de bronze, as pernas de ferro e os pés aqui, ó, de barro e ferro. É o tempo que nós estamos vivendo agora. As nações da Europa. Aqui, ó. Nesse momento, olha como que ela era grande, essa estátua. Olha o Nabucodonosor aqui, ó, pequenininho. Tá vendo aqui? Olhando para essa estátua grande. Eu não sei quanto que eles falam, se era 30 côvados a altura dessa estátua. No desenho, no sonho dele, era uma coisa muito grande. Então, aqui vem Jesus como a pedra angular rejeitada pelos construtores. Ninguém sabia que eram construtores, irmão. Quem são esses que rejeitam Jesus? Ela vem e bate aqui, ó, e acaba com todos esses impérios. Nunca mais você vai ouvir falar de Império Romano, Medo-Persa, grego, esses aqui, ó, esses 10 governos agora que nós estamos vivendo, some tudo isso. Aí ele vem e arrebata a igreja dele. Aí vai entrar na grande tribulação, 7 anos. Ninguém falava nisso. As 5 métodos Illuminati, como tinha acontecido no Império Romano. Falei que ia acontecer, aconteceu. Qual é o Plano Nacional de Direitos Humanos? Falei, tá vendo? Olha o que está aí. Rapaz, quando eu fui ver o manual, estava lá assim, ó, a mão espalmada assim, ó, no canto. Quicou para mim, igualzinho eu tinha falado. Então você vê como nós estamos voltando ao Império Romano. Império Romano. As lutas violentas que você vê aí na televisão eram as mesmas que eram praticadas no Império Romano. O esporte violento. Aqueles Street Fighter que tem aí, os gladiadores, os filmes, você está vendo tudo para fazer você voltar ao Império Romano? Espartacus, não é? Todos esses filmes fazendo você voltar ao Império Romano. Essas lutas violentas que estão aí na TV Globo, mostrando aí toda noite, todo dia agora. O UFC da Globo, Em Busca de Campeões. Oi? Aquele UFC da Globo, Em Busca de Campeões. Obrigado, obrigado. Então nós estamos voltando ao Império Romano, irmão. O Império Romano, o que fez com Jesus e a sociedade secreta? Mataram Jesus. Eu mostrei recentemente aqui quem matou Jesus. Pilatos lavou as mãos, condenou Jesus. Era romano. Aí veio um outro romano, enfiou a espada em Jesus. Veio outro, pegou ele na cruz. Veio outro que prendeu, outro espancou. Todos os romanos fizeram. E quem estava por trás? Sociedade secreta do rei Herodes Agripa. Não é? Esse livro que nós temos mostrado aqui sempre. Que hoje voltou no topo da pirâmide aqui, ó. Quem é que está no topo da pirâmide hoje? Ó,
A sociedade secreta do rei Herodes Agripa que matou Jesus. Está aqui, ó, no topo da pirâmide da maçonaria. Ó. Aqui, ó. E quem está no topo hoje do sistema religioso do falso profeta? Igreja Católica, que está com o ecumenismo que a maçonaria exigiu de todas as outras religiões. Pronto, voltamos. Os dois poderes do anticristo, que está aqui, ó, que matou Jesus, da sociedade secreta, e do catolicismo. Vocês viram o que é o barro e o ferro? Acho que eu vou ter que fazer um estudo só sobre isso, o barro e o ferro. Porque isso é trabalho inédito nosso. Pode pesquisar isso se vocês viram isso em algum outro lugar. Entende? Então, esse é o lema que o apóstolo Paulo sofria. Como é que eu vou sair do sistema? Está lá, do anticristo. Aí sai do anticristo, cai nos braços do falso profeta. Ah, mas o sistema religioso é muito gostoso, eu tenho impressão, eles dizem que eu sou Deus, que eu vou para o céu, eu não preciso de Deus. O cara fica naquele engano. Quando Jesus chegar lá nas nuvens, tocar a trombeta, irmão, vai ser poucos nomes que ele vai chamar. Ah, mas eu estou lá dentro do sistema religioso de quem? Do anticristo? Do falso profeta? Ótimo, você já está no inferno. Então, eu falei muito contra a maçonaria nos últimos tempos agora. Eu tenho falado contra o sistema religioso. Por isso que já tem 6 milhões aí fora, irmão. Isso é trabalho meu. E daqui a pouco vai sair muito mais. Que esses ainda a gente tem esperança de encontrarem Jesus. Porque dentro do sistema religioso, dentro da maçonaria, você nunca vai encontrar Jesus. Lá dentro, não. E as pessoas, não, mas eu saí da maçonaria do capeta, satanismo. Hoje todo mundo sabe porque eu mostrei. E a Bíblia mostrou. Mostrei tudo na Bíblia. Todo o meu trabalho é referendado na Bíblia. E agora eu estou mostrando que o falso profeta é outra besta, onde está todo o sistema religioso, que é o mesmo sistema romano de 2000 anos atrás. Vocês entenderam essa parte que nós estamos falando, mostrando? Eu vou fazer mais um estudo sobre isso. Esse aqui o irmão está mostrando os graus da maçonaria, né? Então, o que é que tem a maçonaria que tem 33 graus, o rito York, e aqui acho que tem 8, né? O rito York, e esse é o rito escocês antigo e aceito. Isso aqui tem 32 degraus, né? O graus, e essa aqui tem 18 graus. Os Illuminati são 13 graus, Rosa Cruz são acho que 13 graus. São os desenhos que eles vão fazendo, né? Os 3 primeiros graus. Então, todos esses. E aqui em cima está Satanás, o Bafomete, os sacrificadores de Jesus Cristo. Irmãos, eu acho que agora quero ouvir os irmãos falarem sobre esse negócio de quem decide, alguma coisa que os irmãos... Ô, doutor Pedrosa, eu achei muito bom essa série que o irmão fez, essa série de estudos que o irmão fez. Admito que é uma coisa que eu não fazia a menor ideia de que, na verdade, eram espíritos que decidiam por nós. Até onde eu sabia, eu imaginava, até onde chegava a minha mente, digamos assim, eu sempre achei que nós que decidíamos mais por baixo de influências, mas que éramos nós, no nosso consciente, nós que nós escolhemos A ou B, por exemplo. Mas isso eu não fazia a menor ideia. E desde o primeiro vídeo desse estudo, meio que não caiu a ficha ainda, meio que eu fico pensando, poxa, será que eu sou controlado? Então, eu fico pensando um pouco. Minha cabeça meio que ainda não caiu a ficha. Assim, mas é uma coisa meio difícil de processar, eu acho. Mas é uma coisa muito interessante, muito profunda em detalhes. E a própria palavra explica isso. E o
Inclusive, vou até pegar os versículos que o irmão passou para basear esse estudo biblicamente, porque é uma coisa muito boa que eu vou precisar anotar. Você percebe, meu irmão Natan, que isso está tudo na Bíblia. Há 2000 anos. O que a ciência está querendo mostrar agora como novidade, apóstolo Paulo descreve em ricos detalhes. Não, aquilo que eu não quero fazer, eu faço, porque a carne domina sobre mim, mas aquilo que eu não quero, eu faço. Aí depois ele diz, quando eu estou no pecado, agora não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Pronto, quais foram as decisões dele? Ele matou alguém depois que ele se tornou servo do Senhor Jesus? Ele praticou mais algum pecado? Não, ele ficou naquela luta, naquela batalha, naquele sofrimento. Muito pelo contrário, ele foi até assassinado pelos ex-irmãos dele, né? Os ex-maçons. Os que eram maçons, né? Porque ele, quando virou Paulo, foi uma outra pessoa. Então é isso que nós estamos mostrando, irmão, mas as pessoas não têm a visão de ver isso que está ali. Então quem decide por nós é o Espírito Santo. Nós que estamos, agora nós temos que estar em comunhão com o Pai, temos que estar amando sobre todas as coisas, tem decisões sérias na vida da gente, e de repente eu não queria sair da minha casa naquela ocasião, que a minha esposa, e sofrendo lá 17 anos, um inferno tremendo, como aquilo mais ou menos que a gente estava passando aqui, esse tempo com aquele pessoal todo aqui, afrontando a gente, preparando hangouts para... ele chegava aqui, os irmãos percebiam, defendia a política, outro era contra a política, criava aquela situação para criar briga e confusão aqui, para estabelecer o caos aqui no programa. Eu sempre, na maior seriedade, e sereno, eu chegava, abria a palavra de Deus, dava uma resposta, ele saía com o rabinho no meio das pernas. Aí vinha um outro e falava, não, porque pastora tem que ser pastora, metendo o pau na pastora, para a pessoa ficar comigo. Eu abria a Bíblia, abria minhas informações, está aqui, ó, as qualidades da mulher no reino de Deus. E vieram assim, irmão, com esse intuito de criar briga e confusão. Você imagina, eu vivendo na minha casa 17 anos assim, num ambiente desse, todo dia confusão, briga, desde a lua de mel, aliás, uma semana antes do casamento. Aí depois chegar, você tem que entrar para a maçonaria para a tua vida tornar uma maravilha. Você imagina eu ser participante do grupo que sacrificou Jesus Cristo para eu ser feliz? Irmão, não, resistiu o diabo e ele teve que fugir de mim. É o que dá a palavra, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então, tive que abrir mão de todas as coisas, parente, mulher, filho, amigo, e igreja, sistema religioso, irmão, eu tive que abrir mão de tudo. Satanás me tirou tudo. Eu falei, graças a Deus. Passei a viver pela fé. Foi uma luta grande. Então, por isso que Deus me usou muito. Porque eu fui corajoso, eu enfrentei tudo isso sozinho. E na época, os covardes... Covarde, rapaz. Você nunca conta com ele, nem Deus. Então, nesse sistema que nós vemos aí, é isso mesmo que nós mostramos aqui. Exatamente como os problemas que o apóstolo Paulo viveu, os mensageiros de Satanás, os espinhos na carne, eu vivo hoje. Eu falo com toda simplicidade, meu. Eu sou um meio apóstolo Paulo. Porque o trabalho que nós fazemos são muito semelhantes. O que eu enfrento, que ele enfrentava lá. Eu percebi isso depois que estava numa oficina, e chegou um irmão e falou, irmão Pedrosa, eu gosto de ver os seus trabalhos, porque o senhor, para mim, parece o apóstolo Paulo moderno. Aí que caiu na ficha. Falei, rapaz, a maior parte dos argumentos, tudo que eu pego é de Coríntios, de Efésios, todo negócio de apóstolo Paulo dali, sem falar que o básico é todo de Jesus que o apóstolo Paulo usava. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto para Jesus Cristo. Então, irmão, a luta, agora eu estou te dizendo, que você vê lá que o apóstolo Paulo tinha, eu tenho hoje. Vocês viram recente aqui no Hangout, não tinha um montão de gente transfigurada em figura de anjo aqui? De pastor, de não sei o quê. A hora que você pega a Bíblia, ó, vão desmascarar Satanás aqui, ó. Satanás que assassinou Jesus, a sociedade secreta, a maçonaria, todo mundo embora.
porque não resistiram o poder da palavra de Deus, irmão. É tudo engano. Tudo engano. Fogo de palha. Na igreja que eu estava, de 3.000 membros, irmão, nenhum chegou e só um que distribuiu os CDs, os DVDs lá, e esse mesmo ficou com medo de se expor. De 3.000 membros de uma igreja, quando nós levantamos com esse conhecimento, aqui na Primeira Batista do Rio de Janeiro. Não tem nenhum problema eu falar onde foi. Pergunta quantos que se levantaram contra isso tudo, irmão? Só eu. E nós conseguimos dar conta do recado, rapaz. Então foi o tempo todo assim. Então todas essas informações, como essa de hoje, dessa semana, esse estudo que nós fizemos aqui, quem controla a sua mente, quem decide por você, o que a ciência explica, o que é a parte física, o que é a parte espiritual boa, o que é a parte espiritual ruim. Mostramos aqui, isso é tudo trabalho inédito. Esse do barro e do ferro, que eu estou falando aqui, irmão, lugar nenhum. Quando começamos a falar de Papai Noel, ninguém sabe, não, Papai Noel é um cara bonzinho. Todas as igrejas cheias de Papai Noel, árvore de Natal. Árvore de Natal, a deusa Zerá, irmão. Aquele poste ídolo, onde sacrificavam crianças lá embaixo. Isaías falou contra isso, Jeremias, o povo de Deus todo pregou contra isso. Era onde a Semíramis, a esposa de Nimrod, adorava lá. Quando Nimrod morreu, ela casou com o filho dela, foi para debaixo das árvores para adorar lá a sociedade secreta. E os caras trazendo essas árvores verdes para dentro das casas, dos templos. Irmão, um paganismo todo, uma cegueira total. E eu falo para honrar e glorificar o nome de Deus. Esse trabalho todo vem a maior parte. Quando Paulo Pimentel eu ajudei ele quando ele estava naquele sistema, denunciando as crianças dentro da Igreja Batista, fazendo um ritual de maçonaria. Por isso eu digo, irmão, toda essa maçonaria, esse paganismo dentro de Roma lá, está todo dentro de todas as igrejas evangélicas aqui hoje, irmão. Não tem diferença, não. É o mesmo paganismo que Martinho Lutero criou essa ilusão que ele tinha. Foi lá, entrou na sociedade secreta do mesmo Bafomete, que a Rosa Cruz e a maçonaria tem o mesmo Deus. Aí ele foi lá pedir ao anticristo, esse Bafomete aqui, ó, me ajuda agora que nós vamos enfrentar a igreja católica, o falso profeta. Aí foi lá, as duas bestas brigando. Vocês entenderam? O anticristo com o falso profeta. Lá, ó, a igreja católica aqui e maçonaria aqui, brigando. E Martinho Lutero, então vamos dividir aqui, vamos criar mais religiões, Satanás mais feliz da vida, vamos criar Batista agora, Presbiteriana, Metodista, Maranata, vamos criando religiões, e a maçonaria faturando aqui, ó, e o falso profeta, aqui, ó, cada religião que ele criava, o falso profeta aqui, só faturando, e o falso profeta e o anticristo, e aqui, ó, o que dá mais dinheiro no mundo, as guerras, o tráfico de drogas e as armas e as religiões. Você não precisa trabalhar, não. Monta uma igreja. Vai lá. Você é falso profeta? Vai ganhar dinheiro fácil. Não paga imposto. Você não exige nada de você. Você falar e não cumprir, você ensinar errado, não tem problema nenhum. Você só tem que dar a caixinha da maçonaria igual a boca de fumo, dá para a sua igrejinha lá funcionar, o seu templo funcionar. Esse é o Pedrosa, que desmascarou tudo, tirou sem cera, sem máscara. Por isso Deus deu esse nome para nós, sinceros. Então, hoje nós desvendamos esse trabalho de quem decide. São os espíritos que estão dentro de nós, o apóstolo Paulo contou. Era a carne ou o espírito. Então, a nossa conclusão hoje, irmão, deixa Deus decidir por você. Quando você ora a oração que Jesus te ensinou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pede e aceita isso. Ah, mas deu errado aquele negócio no meu serviço, deu errado lá na minha família. Não dá nada errado para quem ama o Senhor. Todas as coisas, boas ou ruins, elas sempre contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Exatamente meia-noite, como nós tínhamos previsto. Então preciso tempo para preparar um estudo sobre o barro e o ferro. Isso é uma novidade.
Não viram ninguém falar sobre isso aí. Ah, daqui a pouco está o Rubens fazendo um CD, um DVD, o barro, o ferro, outra, todo mundo está vendendo lá. Sobre os 9 judeus desconhecidos, vocês viram alguém falando? Que os que mataram Jesus que estão no topo da maçonaria? Ninguém. Tudo trabalho nosso, inédito nosso, irmão. Aí eu pego os livros de maçonaria lá e vou e confirmo. Isso aqui foi achado meu, irmão. Eu tenho as informações, eu cruzo aqui, ó, minhas informações aqui. E vou desmascarando. Então, todo esse sistema do anticristo, da igreja paganizada, de Apocalipse, já está mais do que revelado para nós. Então, nós temos que perseverar em Jesus Cristo. Essa é a nossa conclusão hoje, irmão. Deixa Jesus decidir sobre você. Abre a tua vida, o teu coração. Deixa Jesus dominar, irmão. Não importa o caminho é estreito, que você vai ser humilhado, você vai ser criticado, você vai perder. Falsos amigos, que você pensa que são amigos, são só interesseiros. Então, eles chegam perto de você por algum interesse só. Não são amigos teus, não. Aí Deus vai cuidando de separando, como ele fez com a igreja de Cristo. Não é? Como é que ele fez com Noé? Não é? Então, é isso, irmão. Não aceite outro Jesus. É o único que pode te levar ao céu. E ele mora dentro de você. Ele não está lá nos templos onde Deus não habita. É com você e com Jesus. É uma coisa pessoal. A salvação é uma relação pessoal, você com Jesus. Não põe ninguém mais no meio dessa situação, não. Não põe o padre, não põe o pastor, o vizinho, o pai, o marido, não. É você e Deus que resolve isso. E ele diz, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É a coisa mais básica, mais simples da conclusão disso. Só o Espírito Santo pode dirigir a tua vida. Só ele, só nós fomos feitos para ser templo do Espírito Santo. Tá? Então, eu quero pedir ao nosso irmão Germano que ore por nós hoje, agradecendo a conclusão desse estudo, desse trabalho, e nos ajude a divulgar, a estudar mais sobre isso, viu, irmãos? E nós estamos aqui na frente de tudo isso que você está vendo aí, que eles estão discutindo. Você vê milhões de vídeos lá no YouTube, hangouts, e brigando e discutindo. As coisas, os fundamentos que têm mudado a história da igreja no Brasil têm saído daqui de nós. Tem saído daqui. Porque então eu quero uma igreja, tem 6 milhões. Quem fez esse trabalho já atrás, irmão? Para ter 6 milhões, de ano que vem, se Deus quiser, vai permitir, vai ter 12, 24, 100 milhões fora da maçonaria, fora da igreja paganizada. Quem me dera 200 milhões de brasileiros fora de tudo isso, procurando se relacionar com Jesus diretamente. Porque nós somos o templo. Nós somos a coisa mais importante. Então, nós e Deus, Deus e nós. Entendeu? Então, vamos orar agradecendo a Deus esse trabalho que Ele nos tem dado de levar a verdade para os escolhidos não serem enganados, né? E oremos então com o nosso irmão Germano, em nome de Jesus. O microfone, Natão, o microfone está desabilitado. Agora vai. Ó grandioso Deus eterno Pai. Graças te damos, Senhor Deus, Pai, por mais esse hangout, Senhor Deus, Pai, que possa estar, Senhor, preparando cada vez mais e mais, Senhor, através desta ferramenta maravilhosa que nos deste, Senhor Deus, Pai. Glorificado e exaltado seja o teu santo e glorioso nome, Senhor. Pai, te agradecemos, Senhor Deus, Pai, por tu ter iluminado, Senhor, Dr. Pedrosa, por nos dar, através do conhecimento dele, Senhor Deus, Pai, esses nossos ensinamentos que temos, Senhor Deus, Pai, abrindo nossos olhos, nossas mentes para a realidade, Senhor Deus, Pai, para aquilo, Senhor Deus, Pai, que tu tens preparado para nós, Senhor Deus, Pai, para a tua vida, para que nós possamos saber a verdade, Senhor Deus, Pai, e nos declararmos fiéis somente a ti, Senhor,
e sermos fiéis até o fim, Senhor, para recebermos a nossa coroa, Senhor Deus Pai. Pai, te agradeço pela minha família, Senhor Deus Pai, pela minha esposa Gemínis, pelo nosso filho Natan, por cada irmão e irmã desse hangout, Senhor Deus Pai, que possa estar preparando, Senhor Deus Pai, e nos dando força, Senhor Deus Pai, ao doutor Pedrosa, principalmente, Senhor, cada vez mais conhecimento, Senhor, ao doutor Cláudio Guerra, Senhor Deus Pai. Abra-nos, Senhor Deus Pai, nossas mentes para que possamos aprender os ensinamentos que através deles, Senhor Deus Pai, tu nos dá, Senhor Deus Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Proteja-nos, Senhor Deus Pai. Coloque um anjo acampado ao nosso redor, dos nossos lares, das nossas famílias, Senhor, dos nossos filhos, Senhor Deus Pai. Porque o diabo está bramando como leão ao nosso redor, tentando nos dragar, Senhor. Mas não vai conseguir, Senhor. Porque tu és maior que tudo, Senhor. Tu és o único Deus. Era, és e sempre será, Senhor Deus Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoe a cada um, Senhor Deus Pai. Abençoe o doutor Pedrosa, Senhor Deus Pai. E na luta dele, Senhor Deus Pai, na batalha dele contra as potestades e principados, Senhor Deus Pai, que tu tens dado vitória a ele, Senhor Deus Pai. Mas a vitória pertence a ti. E é somente a ti que entregamos toda a honra, todo o poder, toda a glória, toda a majestade, toda a força. Senhor Deus Pai, toda a vitória pertence somente a ti. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa-nos, guarda-nos e proteja-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado a Deus pelo privilégio de nos ter concedido essa maravilhosa graça de trazer mais uma verdade da palavra de Deus para desmascarar Satanás e os servos dele, para levar essa mensagem aos crentes da igreja de Filadélfia, para esses escolhidos de Deus não serem enganados. Isso nós estamos levando. Eu agradeço às pessoas que estão nos assistindo no YouTube, nos Hangouts aqui, nos Sinceros, né? Ajude a divulgar isso. Pode abrir a boca e dizer, olha, mais um trabalho inédito, mais uma revelação de Deus através dos Sinceros. O barro e o ferro. Está revelado, está entregue. É o paganismo, a igreja paganizada do falso profeta no antigo catolicismo, o ferro que está reinando aí, e a sociedade secreta que aparece agora, o barro. Ele é revelado, ele se manifesta agora, o barro. Os assassinos de Jesus, ó. O que tem 2 chifres, o que parece cordeiro e fala como dragão, que emerge da terra. Olha aqui, ó, do barro. Esse daqui. Que está aí agora. É o tempo que nós vamos ter a maçonaria e catolicismo, para todo lado. Para todo lado. Todo sistema religioso que está aí é ligado a Roma. Eu vou fazer um estudo, vou mostrar para vocês a origem da Igreja Católica e como ela se desmembrou. Eu vou mostrar para vocês como ela se desmembrou e veio todo esse sistema da falsa reforma que existiu. Não, agora nós temos a igreja nova, reformada, Satanás dando gargalhada. Foi feita a reforma por quem? Pelo Bafomete, do Rosa Cruz, do Martim Lutero. Pronto. Aí quando você conhece tudo, se desmascara tudo. Como é que pode Beelzebub expulsar Beelzebub? Aí ficou tudo isso que você vê agora aí. Poxa Deus, como está tudo tão claro, né? Você não pode falar de maçonaria em nenhum sistema religioso, católico, batista, presbiteriano, metodista, Assembleia de Deus, Universal, Igreja do Cristo Vivo, do Amor, não sei o quê, todas elas gerenciadas, e esse obriga que todos deem adoração à primeira besta. Esta segunda besta exige que todos deem adoração à segunda besta. Então, o catolicismo, a maçonaria faz o ecumenismo, já está fazendo isso, toda a maçonaria, tudo isso. Então está tudo claro. E agora? Agora, cadê aqueles falsos profetas que eu fui ver no site, na internet, tiraram todos os vídeos? O Papa é o 8º que vai morrer. Cadê o povo todo? Clica aí, vai lá no YouTube. Esses mentirosos, falsos profetas. O Papa é o anticristo. Eu sempre disse isso, irmão. Está escrito nos artigos que nós publicamos. Naquele
nas palestras, vídeos que eu escrevi, Manifesto em Defesa da Igreja de Cristo, Gadu é o anticristo, o papado falso profeta. Está escrito lá há muitos anos, irmão. Agora, cadê os vídeos lá do YouTube? Ah, que o pessoal entrevistou, que o falso profeta é o anticristo, que o anticristo é o falso profeta, cadê? Que o sétimo é o oitavo que vai morrer e ressuscitar. Cadê os vídeos? Procura lá no YouTube. Você vai acessar vídeo retirado pelo proprietário. Vai lá. Vai lá, cadê? Vem agora debater aqui com Pedrosa. Vem cá. O próprio Ark, eu estava entrevistando o cara da igreja adventista que fez os vídeos todos dizendo que o Papa era o anticristo. Irmão, não sabem Bíblia, coisa nenhuma, não tem discernimento do Espírito Santo nenhum. Então, perdidão, querem fazer vídeos para ganhar acesso. Fala contra dízimo, fala contra oferta, contra pastor. Então, lá os vídeos mentirosos dele, falando um montão de besteira, gerando dinheiro. Pergunta quanto que eles ganham. Nos nossos vídeos, eu tiro todo o sistema monetário que o Carlos tinha colocado. Aquele que entrou aqui, que eu fiz aquela loucura de deixar o cara gerenciar um trabalho e tem uma credibilidade de 20 anos, irmão. Foi lá, botou tudo para rodar, para ganhar dinheiro. Eu posso botar, o vídeo é meu, vou lá e coloco. Eu não quero. Para eu não imaginar isso aqui como uma fonte de dinheiro, isso aqui é uma fonte de alma, é de ganhar vida para Jesus. Vai lá ver. Pergunta o Arca quanto que ele recebe lá, do Google, com meus vídeos e os outros vídeos. Aí fala contra dízimo, contra oferta. O sistema religioso é esse, irmão. É tudo assim. Agora, vai trabalhar, vai ralar como a gente faz. Estudar como a gente estuda. Publicar, fazer palestra, artigo. Se eu mostrar um montão de diplomas que eu tenho aqui, irmão, só de aulas que eu dei, e geralmente todas de graça, em jornada, congresso, participação, um montão de diplomas. Todos os jornais, congressos, nada, tantos lugares. Estudando, trabalhando, dando aula e ajudando o próximo. Muita coisa, dia e noite, correndo e fazendo a obra de Deus. Também não vendendo a obra de Deus. Então, isso... Aí por isso que eu falo essas coisas para os irmãos terem ideia, porque nós somos abençoados. Aí parece meia dúzia de sem máscara, de mascarado, né? Quem usa máscara para mim é palhaço. E vem aqui querer denigrir o nosso trabalho, vai para o inferno, Bíblia neles, vai se converter. Aqui é lugar para crente, não é lugar para fofoqueiro, para intrigueiro, para pessoas ligadas à maçonaria. Vocês vão ver, daqui a um tempo eles vão assumir. Ah, tem aqui uma cestinha básica, nós distribui aqui, uma cestinha básica, a sopão dos pobres, e estão lá, ó, roubando 44,5% do dinheiro do PIB do Brasil, mandando para os caras mais ricos do mundo, os banqueiros, e fica com a educação aqui 3% para a saúde. Participa de um serviço deles. Ah, mas nós damos sopa para o pobre. A gente damos sopa para o pobre. Tá vendo aqui, ó? A nossa cenoura, a nossa laranja, uma cestinha básica assim. Ah, vai se criar, vai mentir no inferno. O povo brasileiro ele precisa primeiro dos direitos deles. É direito à vida primeiro. As crianças são abortadas, são mortas. As crianças não têm o que comer, mas dão crack para as crianças. Você acha que a criança vai lá na Bolívia, na China, nos Estados Unidos buscar crack? São esses marmães da maçonaria que buscam, vão lá e entregam para eles. Desde o ano de 1800, o mundo inteiro sabe que a maçonaria controla o tráfico de droga. A nossa Constituição assegura a eles esse direito. Está lá na Constituição. Todo cidadão brasileiro pode consumir droga. Pode. Todo. Você pode comer a droga que você quiser. Você está autorizado. Que legal, né? Agora você é doente e você tem assistência médica. Você não é responsável, não. Responsável somos nós que temos que criar essas pessoas agora. Aí diz assim, agora ninguém pode vender. Ninguém pode vender, que é crime. Tá, irmão, eu digo, todo mundo pode consumir gasolina, mas ninguém pode vender. Como é que você vai sair de carro? Como é que os ônibus vão sair? Essa é a mentira da nossa Constituição brasileira, irmão. É um circo isso. Porque é só a maçonaria que pode vender droga. Está lá no nosso vídeo, nós colocamos quebrando o gadu, irmão. E a igreja evangélica recebendo esse dinheiro, irmão. Essa mentira. Como é que pode? Está o Silas Malafaia, Guilhermino Cu, Manuel Ferreira, essa turma toda de maçom, que Deus me deu essa lista aqui, envolvido com isso,
Isso ser pessoas, está levando alguma pessoa para o céu, irmão? Tem tudo para o inferno. Está indo tudo para o inferno. Então, esse é o trabalho que nós fazemos, irmão. É um trabalho que Deus tem abençoado, vai continuar abençoando. Eu peço seriedade por parte dos irmãos que estão aqui conosco. A Fábia, que está tendo muita frequência aqui com a gente, louvamos pela vida da irmã Fábia. O nosso irmão Germano e a família dele, o Jorge Alexandre, o Jadiel, que está chegando sempre mais tarde, que está lá no trabalho dele também, né, Jadiel, muito bem-vindo. O Rei, que está participando com a gente. Pelo amor de Deus, gente, vamos perseverar na palavra do Senhor. Vamos perseverar. Vamos agir. Deus está nos usando. Aqui, Deus nos está usando para mudar a história da igreja no Brasil. Você vê quantas novidades. Cadê as mentiras que falaram aí? Que o Papa ia ressuscitar, que o Papa não sei o quê, que o Papa é o 7º, que era o 8º. Cadê? Tiraram os vídeos todos, botaram a viola no saco e foram embora. Cadê seus mau caráter, seus falsos profetas? Vem aqui para um debate. Vem aqui justificar. Ah, não, porque é mais um ano, porque o Papa não é bem esse, é porque o outro é mais gordo, o outro é mais magro, o outro é mais careca, porque esse Papa não é esse assim, porque o outro é bem que é. Ah, vai conversar fiado no inferno? Aqui é gente sem máscara, gente sem cera. Aqui não tem lugar para palhaço. Palhaço que usa máscara. Aqui nós metemos brasa mesmo, como nós fazemos há 20 anos. E Deus nos usa assim. Deus nos usa assim. E o diabo e o servo deles não gostam. Né? Nós somos... Tem uma pessoa que está perguntando, Valdomiro Santiago, maçom, satanista, está indo para o inferno e levando a multidão para o inferno. Valdomiro Santiago. Não tem o menor critério de moral, de caráter, de dignidade. Só vê que o evangelho é de graça, receber de graça dai, vê como ele vende o evangelho. Não é evangelho. O que ele faz é igreja paganizada. É isso que nós estamos pregando aqui hoje e batendo contra isso. Não é? Mas nós já encerramos, já oramos, e mais esse bate-papo aqui que a gente sempre faz para trazer a consciência dos irmãos da importância desse trabalho, irmão. Satanás e os servos dele ficam furiosos com a gente. Mas eu já tinha avisado os irmãos, já falei várias vezes, irmão. Se prepara, controla. Ó. Nós desmascaramos Satanás, mostramos aqui. Ó. Os assassinos de Jesus, o rei Herodes Agripa, estão voltando com o sistema do Império Romano. Estão voltando. Fazem parte do falso profeta. E o outro que faz parte do anticristo está aqui. Ó. A maçonaria está aqui. Ó. No topo da maçonaria. Está aqui. Ó. Os 9 judeus desconhecidos. Então, voltou-se aos tempos de Jesus. Voltou. Toda essa igreja paganizada, cristão não tem valor nenhum, não presta. Eles gostam de mentirosos, gente que prega vergonha, gente que vende o evangelho, vende um óleo ungido, vende uma caneta ungida, o chapéu ungido, a meia ungida, vende a cueca ungida, vende tudo em nome de Jesus, para mandar dinheiro para Jesus. Aí pega aqui, ó, pegamos aqui Jesus, arrecadamos esse dinheiro para o Senhor, aí joga para o céu. Se Jesus pegar é dele, como Jesus não pega isso, aí fica tudo, o cara põe no bolso. E não paga um centavo de imposto. E nós que trabalhamos para sustentar esse mundo criminoso, temos que pagar 80 impostos. Que vergonha. Que vergonha. E se sobrar alguma coisa, tem que entregar de dízimo e oferta. Tem que acabar com o sistema religioso. Esse sistema religioso não tem nada a ver com o que está na Bíblia. Jesus, eu só acredito hoje em pastores que estão trabalhando em templos pequenos, que falam contra a maçonaria e contra a besta do falso profeta, que estão fora desse sistema. Pertenceu ao sistema aí, tá, acabou, irmão. Acabou. São duas bestas, não adianta, todas as duas são de Satanás, o falso profeta e o anticristo, os dois. O anticristo, esse bode da maçonaria, o Bafomete, e o falso profeta, todo o sistema religioso do Império Romano, como a palavra de Deus diz claramente, como ele iria voltar e ressurgir. Então, o Plano Nacional de Direitos Humanos, Plano 3. Exatamente, as 5 metas dos Illuminati, estampada, bem na capa do livro lá. Igualzinho no Império Romano. Então, isso tudo é cumprimento da profecia bíblica. Está acontecendo exatamente como está na palavra de Deus. Exatamente.
Só que Jesus disse que esse tempo as pessoas não iriam perceber, e não perceberam. Aqui nós não pregamos religião, nós não vendemos nada, nós não pedimos nada a ninguém. O que nós pedimos é a única coisa que Jesus pede de você, que Ele quer ser, que você tenha consciência da sua importância, que você é o templo do Espírito Santo. É isso que Jesus quer. Ele quer habitar em você. Ele quer o seu coração quebrantado. Ele dirigir a sua vida. É só isso, ele não pede mais nada. E aqui é tudo de graça, você recebe, ele te dá de graça. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 23 a 25, ele diz: aqui o evangelho que nós pregamos aqui foi o que o apóstolo Paulo achou lá em Atenas. Ele falou: o evangelho aqui, esse Deus desconhecido. É esse Deus desconhecido que nós pregamos aqui. Que o macumbeiro, o satanista, o batista, o presbiteriano, o espírita não conhece. Esse é o Jesus que nós pregamos aqui, o Jesus do apóstolo Paulo, o Deus desconhecido, que não habita em templo feito por mãos de homens, esse Deus desconhecido, e nem é servido por mão de homem. Não adianta ninguém pedir aqui dinheiro para Jesus, porque ele não recebe dinheiro de homem, não. Ele não é servido por mão de homens. Aí ele diz, muito pelo contrário, eu que dou todas as coisas para vocês. Eu dou, inclusive, a respiração e a vida. Sou eu que dou Jesus. Não vem com o negócio de pedir, Valdomiro Santiago, pedir dinheiro para Jesus, não. Porque Jesus não precisa de dinheiro, não. Ele é dono do ouro e da prata, do céu e a terra e a plenitude. Tudo que nele há, o que nele habita, é do Senhor. Isso é o que a gente prega todo dia aqui, irmão. E que está na palavra. E o que é o Evangelho? E não prego nada disso lá e você está lá nesse sistema. Está indo para o inferno porque quer, né? Não é mais por engano, é porque você quer. Irmãos, muito obrigado a vocês todos. Continuem fiéis a Deus, a palavra dele. Ajude a divulgar esses vídeos. E é mais uma informação, como nós falamos que o bode bafomete era andrógeno, que iria crescer no mundo inteiro, que ia ter muitos homossexuais, quando eu falei isso há 20 anos, nós estamos falando já há algum tempo. Os 10 dedos e os pés de barro e ferro é maçonaria, que é o barro, que emerge, o anticristo, que emerge do barro, e a terra e o ferro é a continuação do Império Romano. Barro e ferro. É isso que nós estamos vivendo agora, é maçonaria e religião paganizada. Só isso que tem na terra agora. Para todo lado você vai ver que é isso. É barro e ferro. Nós já estamos vivendo o pé e agora, quem sabe, já os dedos, que já estão formando os 10 continentes. Quando formar os 10 continentes, são os 10 dedos. Aí, então, Jesus vem como pedra angular, acaba com toda essa estátua. Aí nós vamos subir para o céu com ele, 7 anos, enquanto tem aqui a grande tribulação. Depois Jesus volta com a igreja, nós vamos reinar 1000 anos. Satanás será preso aqui com Jesus, no novo céu e na nova terra. É Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, a nova terra. Nova terra. Tá? E quando você fala assim, quando Cristo emerge da terra, a terra é Israel. Onde tem mais falsos maçons? Na sinagoga de Satanás. Que a palavra de Deus chama de Apocalipse 2:9, Apocalipse 3:9. Bate direitinho, irmão. Então agora só tem maçonaria e catolicismo. É o anticristo e a besta. Falso profeta. As duas bestas. Daqui a pouco tem um montão de gente pregando aí que a gente está falando, né? Sim. Por acaso, Ô, companheiros, eu queria dar uma boa noite para vocês, companheiros. Né? Primeiramente, eu queria dar uma boa noite para vocês. Eu estou ouvindo vocês. Eu vou ficar aqui quietinho, ouvindo vocês por enquanto aqui. O companheiro Pedrosa eu admiro bastante, né? Eu gosto muito de ouvir ele, mas ainda que eu não concorde, né, muito com o companheiro Pedrosa, né, mas eu ouço ele e eu acho que ele é uma pessoa bastante equilibrada. Eu só queria, eu só interrompi, gente, me desculpe, para dar uma boa noite para todos vocês. Muito obrigado, gente. E é claro que... Boa noite, senhor Sérgio. Obrigado pela visita do senhor Sérgio Borges. Então, se caso for possível, de repente, eu fazer alguma observação, eu faço, mas, é claro, num momento propício.
Muito Tá obrigado, certo, meu irmão. muito obrigado, companheiro Pedrosa. Obrigado, hein? Uma boa noite. Então, irmão, Não, nós vamos... eu vou ficar aqui com vocês ouvindo, companheiro. Assim, eu sempre compartilho, eu sempre estou ouvindo o senhor, eu vou sempre ouvindo, né? Muito não, obrigado. É claro que eu concorde com você, mas é claro, eu sempre ouço o senhor. É só isso, gente. Muito obrigado. Isso, sou César. Sou César Borges. Muito obrigado, hein? Seja bem-vindo, tá? Agora, ele botou um link aqui, irmão, mas vamos já 00:27. Vamos encerrar aqui, senão a gente vai... Doutor, só uma dúvida minha, por favor. Sim. Por acaso essa sinagoga de Satanás que fala, a Bíblia fala, seria a cúpula da rocha em Israel? A sinagoga de Satanás está aqui, ó, que ele fala aqui esse livro, ó. Desculpe, eu não escutei a indagação do companheiro, por favor, gente. Ele perguntou sobre a Bíblia fala em Apocalipse 2:9, Apocalipse 3:9, dizendo que a maçonaria, esses falsos judeus sionistas, eles são da sinagoga de Satanás e mentem. Então, nós mostramos nesse livro aqui, ele contando todas as histórias da sociedade secreta, como eles armam esses sistemas banqueiros, tudo isso, as guerras, como eles fazem, e compram o Banco Central e tornam o povo todo escravo deles. Como ele conta tudo isso aqui, exatamente como a Bíblia mostra. Tá? Então, é isso que nós estamos confirmando que a Bíblia fala da sociedade secreta, é esse anticristo que vai reinar agora, em breve. É o Deus das sociedades secretas, da maçonaria, chamado Baphomet, alta magia, ou andrógeno. Por isso que o homossexualismo cresce muito no mundo, porque ele é homossexual, esse Deus, ó, tem uns peitos de mulher, a cara de bode, de homem, barbudo. Por isso que o homossexualismo cresce muito, para receber esse Deus em breve. Esse Pedrosa, eu tenho ouvido muito ultimamente falar, mostrar para mim assim, esses livros de ocultismo, né, de magia. Eu não acredito nessas coisas, mas eu estou sempre disposto a ouvir, né? E vocês estão aqui agora, então, assim, também considerando esses livros, né, da alta magia. Não é isso, Pedrosa? Eu estou enganado. Escrito pela maçonaria. Eliphas Levi, ó, maçom grau 32. Isso é do capeta. Isso não tem nada a ver com a gente, não. Isso é deles. Então, Pedrosa, eu ouço você bastante, eu vejo que ultimamente você tem atacado bastante a maçonaria. Mas, pelo que eu conheço da maçonaria, a maçonaria aceita qualquer tipo de pessoas, qualquer tipo de ideologia. Eles só não aceitam ateu. Fora isso, aceitam todo tipo de ideologia. Qual o problema da maçonaria, Pedrosa? O problema aqui, ó, nós já até encerramos o programa, Sr. Borges. Em consideração ao senhor, nós vamos ficar mais um pouquinho aqui para conversar com o senhor. Deixa eu explicar, Sr. Borges. Nós, cristãos, cremos que Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é único. Não existe, não aceita nenhum Deus. Deus não aceita, o Deus dos crentes não aceita nenhum outro Deus, nem Nossa Senhora, nem Santo Antônio, nem São Jorge, nem Buda, nem Maomé, nem Confúcio. Se a maçonaria aceita, tudo bem. Eles podem ficar lá, aceitar. Agora, o que não pode é um pastor ou um crente ser maçom. Porque o nosso Deus não divide a glória dele com o outro. O nosso Deus, ele é exclusivista. Igual os judeus, ele não tem o Deus dele, mas é o Deus único. Maomé não é o Deus único, lá deles é único. E dos cristãos, nós também temos o nosso Deus único. Pedrosa, é o seguinte. Não, ela aceita, então, a maçonaria é incompatível com o cristianismo. E a Bíblia Sagrada nos mostra que eles dizem aqui, ó, nós somos luciferianos, instruir todo o alto grau da maçonaria na doutrina luciferiana, porque Lúcifer é Deus. E Lúcifer, para nós, é quem está lá no inferno, é o oposto de Jesus. Então, isso nós não aceitamos. Eles querem adorar Lúcifer, que adorem para lá, mas não dentro do nosso templo.
Agora você chega às igrejas evangélicas, cheias de maçonaria, Bispo Macedo é maçom, Silas Malafaia, Valdomiro Santiago. Então, esses nós excluímos não são crentes, são falsos profetas. É esse o conteúdo da palavra que nós fazemos aqui sempre. Isso há muitos anos, vastamente comprovado. Porque eles são indignos. Então, o Deus que vocês proferem é o Deus verdadeiro. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o que é que comprova de que o livro, as informações que vocês tiveram do Deus de Israel, seja de fato um Deus, o verdadeiro, o primeiro, aquele que... Eu li a Bíblia todinha, é claro. Sim. Aquele Deus de Israel disse que ele era o único, né? Que ele não admitiria outro Deus que não fosse ele. Como é que, então, os cristãos têm o Jesus, né, aquele que foi, como dizem, aquele que foi o cumprimento da profecia, né, o Jesus? Como que as pessoas acreditam de que ele seja um Deus, sendo que o Deus de Israel disse que ele era o único e não aceitava nenhum outro nome que não fosse o dele? É a minha pergunta. Deixa. Isso é fácil de responder, Sr. César. Só aqui, nós já estamos 00:33 e é um assunto muito extenso para a gente responder, mas vou te responder da forma mais objetiva possível. Antes de Jesus nascer, existiram centenas de profecias dizendo o nome que seria dado a ele, e 600 anos antes dele nascer, como queria nascer, o que ia acontecer com ele, qual seria o nome dele, que quando ele morresse não iria quebrar um osso dele, que ele iria morrer, que ele ia ressuscitar ao terceiro dia, tudo isso dito 600 anos depois vem e acontece direitinho e as pessoas não recebem ele como Messias. Quer dizer, porque os judeus se recusaram. E você pega hoje uma pessoa endemoniada que está lá na macumba, no espiritismo, não sei aonde, você chega e fala assim, sai agora, espírito mau, em nome de Jesus. Eles só saem em nome de Jesus. Você pode chamar o nome de Santo Antônio, Nossa Senhora, São Jorge, São Lucas, São Paulo, você pode chamar em nome de quem for. Todo e qualquer espírito imundo só sai em nome de Jesus, porque Satanás só reconhece, e ele sabe que existe um só Deus, e o nome dele é Jesus, porque ele já foi derrotado há 6.000 anos. Quando Adão e Eva pecaram, Deus falou para Eva, olha, eu vou fazer uma promessa a vocês. Vai sair do seu ventre um filho que vai esmagar a cabeça da serpente, aquela serpente que te fere ao calcanhar. Um momentinho só, não falou que ia sair do seu ventre. Aí teve uma outra questão, não foi exatamente. Pois é, não, é sair da mulher. Da mulher. A mulher gera onde? Dentro do ventre, né? Não é no estômago, não é na cabeça. Então quer sair da mulher alguém que ia esmagar a cabeça da serpente. A questão é a sua descendência e o seu descendente, né? Pois é. A sua descendência e o seu descendente. Então veio Jesus e eles não receberam. Mas foi tudo programado direitinho. Deus prometeu tudo. Então vamos... Se eu quiser encerrar, tudo bem, eu estou muito satisfeito se eu quiser encerrar, mas eu até gostaria se eu puder conversar em off. Nós íamos encerrar 00:00, já são 00:35, passamos 35 minutos, mas você é muito bem-vindo, convidado para participar conosco de outras vezes. Companheiro, eu sempre admiro o senhor está sempre me convidando, está sempre aberto para conversas. Certo, não, é isso aqui. Irmão, eu vou te dizer, César, às vezes, eu não sei se alguém disse isso para você, você vai observar o que eu vou te dizer agora, e vai gravar isso. Você é a pessoa mais importante do mundo. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Eu sei disso, companheiro. Pois é, e ele disse, olha, você é o templo do Espírito Santo e eu quero habitar dentro de você porque eu não habito em templo feito por mãos de homens. Então nós temos essa consciência e você deve ter essa consciência.
Porque para o mundo aí nós não valemos nada, nós não prestamos, não sei o quê, o que vale é só o dinheiro, aquelas coisas todas. Mas para Deus, Jesus vem buscar a igreja dele que está aqui ainda. E a igreja somos nós. E ele não habita, o evangelho dele não é vendido, não é comprado. É de graça receber e de graça dar. Esse evangelho simples que nós pregamos e vivemos aqui. Aqui não se vende nada, não se compra nada. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em quê? Em espírito e em verdade. É assim que Deus quer que você adore. Aqui não tem imagem, não tem cruz, não tem nada, Sr. César. Nós adoramos a Deus, então, nessa simplicidade do Evangelho. Não é? Então, a coisa mais importante é que nós somos o templo do Espírito Santo. E ninguém prega isso aí fora, porque você tem que ir lá no templo para dar dinheiro, para frequentar lá, e eles não falam isso. E aqui nós temos coragem de falar isso. Então, não importa onde o Senhor estiver, o que o Senhor clamar, falar, olha, Jesus, eu sei que eu sou muito importante para o Senhor. As pessoas podem não pensar isso, mas eu quero sempre ter essa imagem, que eu sou muito importante para o Senhor, porque eu sou o templo, onde o seu Espírito habita dentro de mim. É essa a importância que nós pregamos aqui, que Jesus, o que Ele quer? É morar dentro de cada um de nós. Ele não quer dinheiro, Ele nos dá todas as coisas, não é? E Ele vem nos buscar um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra, a Jerusalém nova. Que Jesus vai reinar, nós vamos reinar com Ele aqui na terra. Ele vai nos preparar. Ele fala, logo depois dos 7 anos da grande tribulação, Jesus volta com a sua igreja aqui para reinar na terra, num novo céu, numa nova terra. Isso que é bonito, que nós pregamos, que nós temos que acreditar, não podemos deixar disso. Então, aí sim, aí o mundo vai ser gostoso de se viver. O leão não vai mais matar a corça, o leão e a corça vão viver juntos, até os animais serão regenerados. Essa violência toda do mundo, isso tudo vai ser tirado. Então, esse vai ser um mundo que nós pregamos, que nós esperamos que em breve Jesus venha buscar essa igreja, e após essa grande destruição que vai ter aqui na terra, que vai durar 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz, e 3 anos e meio da maior destruição que nunca existiu e nunca existirá na terra. Então Jesus vem e busca a igreja dele, reorganiza a igreja dele. Não é? Então vamos encerrar, irmão, em nome de Jesus, um grande abraço em todos, e distendemos um pouquinho mais, desculpa, mas foi bom essa discussão, gostei de falar com o Sr. César, a gente vai estar aqui preparado para continuar estudando, tá bem? Um grande abraço em todos, fiquem na paz.